irmãos, bem-vindos, bom ver todos vocês. Pelo fato, eu estava esperando menos pessoas com a chuva, mas Deus tem ajudado e vocês estão aqui. Vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós vamos começar hoje com o versículo 12, mas antes, semana passada, nós falamos da recaída de Pedro, lembra? Hoje, veremos, nestes versículos, a repreensão de Paulo a Pedro e também as instruções ou admoestações para a igreja, as igrejas de Galácia. Então, nós vamos começar a nossa leitura com o versículo 14, lendo até o versículo 21. Gálatas 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, se porventura Cristo ministro do pecado, de maneira nenhuma. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de nós. Pai, mais uma vez olhamos para a tua oração, pedindo tua direção, enquanto estamos com a tua palavra aberta. Esteja comigo, Pai, explicando, que eu possa explicar de uma maneira fácil, para que todos nós podemos ser edificados através da tua palavra. Podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Pai, mais uma vez, lembramos os que não estão aqui hoje à noite. Pai, está chovendo e tem algumas pessoas que por causa disso não podiam. Algumas pessoas com problemas de família ou pequeninos, e na chuva fica pior. Então, Pai,
oramos por esses e que outros que estão trabalhando ou voltando agora do serviço, ou que têm trabalhado o dia inteiro, está em casa agora, para que eles podem assistir nosso estudo conosco. Pai. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao ler estes versículos, não podemos ter certeza de onde termina a conversa de Paulo com Pedro e onde começa as palavras de Paulo com a igreja. Porque também é uma carta aos Gálatas. Realmente não importa. Pois toda essa seção, toda essa porção do capítulo, trata do mesmo assunto. O assunto da liberdade em Jesus Cristo. Assumiremos que todos os versículos representam a repreensão de Paulo a Pedro, mesmo que seja de forma condensada. É interessante notar que Paulo constrói toda a repreensão sobre doutrina. E, lendo aqui, podemos achar 5 doutrinas básicas do cristão que foram negadas por Pedro por causa da sua separação dos gentios. Eu espero que vocês tenham lido esse capítulo. E Atos também, como eu pedi. Porque pode ser que fique meio fora, né? Mas seria bom nós lermos alguns versículos antes do capítulo do versículo 14. Né? Começando com o versículo 12. Lembra? Pedro tinha chegado a Antioquia. E o versículo 11 diz: e chegando Pedro a Antioquia, e resistir na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Heresia, né? E vamos ler novamente o versículo 14. Mas quando vi que não andavam esses irmãos bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Por que Pedro? Porque ele era um líder daquele grupo. E Paulo diz: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, tá? Deixa eu recomeçar. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro era judeu. E por meio de sua fé em Cristo, ele se tornou seguidor de Cristo. E faz anos que ele era seguidor. Um dos primeiros. Por ser seguidor de Cristo, crente em Cristo, ele fazia parte também da igreja que foi fundada alguns anos anteriores do que aqui. E na igreja não há distinção
distinções entre povos, judeus ou gentios. Nós lemos Gálatas 3, versículo 28. Mas antes que a fé viesse, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vimos como o Senhor ensinou a Pedro essa importante lição, primeiro na casa de Cornélio e depois na conferência em Jerusalém. O encontro de Cornélio nós podemos ler em capítulo 10 aos Atos, né? Capítulo 10. E como Pedro estava hospedado na cidade de Jope, numa casa, e ele estava talvez esperando o horário para comer, estava em cima da casa, lá podia, com certeza, porque a casa era ao lado do mar, podia ficar sentado, olhando, vendo as ondas, vendo a água, talvez o sol, não sei qual direção, dependendo, eu não lembro o horário do dia, mas para olhar para o mar, ele está olhando para o oeste, o mar Mediterrâneo. E olhando para ao norte e a leste, ele veja aquela cidadinha de Jó. E lá tinha barcos, navios que chegavam, era um porto, e então ele estava lá relaxando. E Deus lhe deu aquela visão, né? E o lençol que desceu com animais e tudo, vocês devem lembrar a história. E não é a história, né? O aconteceu, o que ele viu nessa visão. E como Deus ensinou, não chama não santo o que Deus tem santificado. Deus não estava realmente falando de animais ou de comidas, estava falando acerca de pessoas. Isso é bem evidente nos versículos, lembra isso? Os judeus, por anos, procuravam se afastar da vida dos gentios. Num sentido com razão, outro sentido não. Porque o problema é que eles tinham colocado outras leis além do que Deus tinha dado. E é isso que deu todo o problema que estamos vendo aqui também. Depois podemos lembrar Atos capítulo 15. E o que aconteceu? Porque Paulo tinha que ir para Jerusalém e aquela conferência, a igreja reunida e tudo. Realmente aqui, quando Paulo está falando com Pedro, realmente eu acho que as palavras de Paulo devem ter magoado Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que tipo de incoerência é essa? Não? O próprio Pedro havia declarado na conferência de Jerusalém que Deus, em Atos 15, versículo 9, não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Entendi? Como também tinha purificado os nossos corações. Mas agora Pedro estava colocando uma diferença. O povo de Deus é um povo.
embora possa estar dividido em vários povos. Qualquer prática da nossa parte que viole a Escritura e separe irmão de irmão é uma negação da unidade do corpo de Cristo. Então esse era o primeiro problema. O problema da unidade da igreja. Segundo erro, nós encontramos em versículos 15 e 16. Paulo diz: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo que aqui na verdade, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos como crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Sabe, esta é a primeira vez em que a palavra justificação aparece nesta carta e provavelmente em todos os escritos de Paulo. Eu digo isto supondo que Gálatas foi realmente a primeira carta que ele escreveu. E a maioria dos estudiosos creem isso e tem muitas boas razões. Justificação pela fé foi a palavra de ordem também da reforma. E é importante que entendamos essa doutrina. Justificação. Em Jó capítulo 9, Jó 9, versículo 2, Jó 9, versículo 2, nós lemos algo interessante. Jó capítulo 9, versículo 10, nós lemos: versículo 10, versículo 2. Vamos ler versículos 1 e 2. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Como? Esta é uma pergunta vital, importante, porque a resposta determina as consequências eternas. O profeta Abacuque, em capítulo 2, Abacuque agora. Abacuque capítulo 2. Abacuque escreveu: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reto nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Essa é a resposta de Deus. O justo pela sua fé viverá. Não é o justo pelas suas obras viverá. Foi esta verdade que libertou Martinho Lutero da escravidão religiosa e do medo. Libertou muitas pessoas. Esse conceito é tão importante que 3 livros do Novo Testamento o explicam a justificação para nós: Romanos, Gálatas e Hebreus. Romanos, Gálatas e Hebreus. Romanos, por exemplo, em capítulo 1, versículo 17, explica o significado de
o justo. Lembra? O justo viverá pela sua fé. O justo. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e não de obra em obra. De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, explica: viverá, o justo viverá. Versículo 11, capítulo 3 diz, capítulo 3, versículo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, Romanos explica o significado do justo. Gálatas explica o significado de viverá, e quando chegamos a Hebreus, capítulo 10, versículo 38, explica pela fé, pela sua fé. Hebreus 10, versículo 38 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não diz lá, mas daqueles que trabalham arduosamente para a conservação da alma. Que creem para a conservação da alma. Mas o que é justificação? Justificação é um ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador crente justo em Jesus Cristo. Cada palavra desta definição é importante. A justificação é um ato e não um processo. Nenhum crente em Cristo é mais justificado do que qualquer outro. Olha, eu sou pastor, eu sou mais justificado do que vocês. Somos iguais. Nenhum crente em Cristo é mais justificado do que qualquer outro. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé. Lembra? Não é pelas obras, pela fé. Por isso temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé temos paz com Deus. Cremos na obra de Cristo. Se estivéssemos procurando nos justificar pelas obras, não chegaremos. Por quê? Somos pecadores. Uma vez que somos justificados pela fé, é uma transação instantânea, imediata entre o pecador e Deus. Se fôssemos justificados pelas obras, então teria que passarmos por um processo gradual durante as nossas vidas, e ao chegar ao fim da vida, perder tudo, porque somos ainda injustos. É impossível por nós mesmos nos justificar. O injusto não pode justificar-se a si mesmo, porque toda a sua justificação, se puder chamar de justificação, seria injusto. E lembra, a justificação é um ato de Deus. Não é o resultado de caráter de um homem ou das suas obras, por causa das suas obras. Romanos 8, versículo 33 diz: é Deus quem os justifica.
não é fazendo pequenas obras da lei, ou grandes obras da lei, que o pecador obtém uma posição correta diante de Deus, mas colocando sua fé em Jesus Cristo, ele ganha posição lá perante Deus, justo. Mas tudo baseado na própria obra de Cristo, porque ele é o justo que justifica muitos. E por ter crido, você está incluído naquele a muitos. Ele justifica a muitos. Como Paulo explicará mais adiante nessa carta, a lei foi dada para revelar o pecado e não para redimir do pecado. Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei nunca justifica ninguém. A lei mostra como somos pecadores e assim nos condena. Deus, em sua graça, colocou nossos pecados sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi depositada em nossa conta. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo, vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, último versículo do capítulo. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, está referindo a quem? Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. É toda obra dele. Na justificação, Deus declara o pecador justo. Ele declara o pecador crente justo, lá nos céus. Ele não torna o justo, é declarado justo. É claro que a justificação real leva a uma vida transformada. Lembra sua vida antes que encontrou Cristo? As injustiças praticadas? E como sua vida mudou desde então? É porque você tem posição justificada perante Deus. Ainda peca. Mas Deus já declarou justificado. Justo. Tiago trata como a justificação real leva a uma vida transformada. Antes de o pecador confiar em Cristo, ele se apresenta culpado diante de Deus, culpado, condenado. Mas no momento em que ele confia em Cristo, ele é declarado inocente. E nunca mais pode ser chamado de culpado. Esse foi removido por causa da justiça de Cristo. Eu não sou justo por causa da minha vida. Eu sou considerado justo por causa da obra de Cristo na cruz. A justificação não é simplesmente perdão. Não pode confundir esses dois termos. Porque como perdão, uma pessoa pode ser perdoado e depois sair e pecar e se tornar culpado de novo. Ele nunca mais pode ser considerado culpado diante de Deus. Mas lembre-se,
tudo é baseado na própria obra da justiça de Cristo. Uma vez que uma pessoa foi justificada pela fé, ele nunca mais pode ser considerada culpada diante de Deus. Mas lembra, tudo é baseado na própria obra do Senhor Jesus Cristo. A justificação também é diferente de perdão nessa maneira, porque o criminoso perdoado ainda tem sua ficha criminal. Quando o pecador é justificado pela fé, seus pecados passados não são mais lembrados contra ele. E Deus não mais registra seus pecados. Ele separa o homem justificado dos seus pecados como a leste do oeste. Podemos ler em Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, nós lemos versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É perdoado e é coberto por quê? Coberto. No tempo de Davi, o homem tinha que levar um sacrifício a Deus. E o sangue daquele animal cobria essa pessoa. O sangue daquele animal apontava para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelos sacrifícios, o pecado foi coberto. E assim Deus podia olhar e dizer, justificado. Porque Cristo, meu filho, morrerá no futuro e ele está crendo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Podemos também ir para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Podemos ler, presta atenção, versículos 1 a 8. Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não suas obras, sua fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventuradas aquelas cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, porventura o homem a quem o Senhor não, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa meu pecado. Quer dizer, ele não aplica pecado na sua conta. O que foi aplicado
na sua conta, a conta da sua vida? A própria justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira os seus pecados. Toda a culpa. Toda a culpa. Paulo declara que Deus justifica o ímpio. Olha o versículo 5 novamente. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não diz aqui naquele que justifica o justo. Paulo declara que Deus justifica quem? O ímpio que crê. A razão pela qual a maioria dos pecadores não são justificadas é porque eles não admitem que são pecadores. Os pecadores são o único tipo de pessoa que Jesus Cristo pode salvar. Podemos ir para Mateus capítulo 9. Mateus 9. E vamos ver isso. Mateus 9. Mateus 9. Vamos ler versículos 9 a 13. Versículo 9 diz, Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, disseram para João e Pedro, André, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Talvez foi uma pergunta de surpresa para Pedro, João, André e os outros. Talvez eles iam e não tinha resposta. Eu não sei. Mas, lendo o versículo 12, a resposta foi dada. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, disse a quem? Os fariseus. Não necessitam de médicos sãos, mas sim, quem? Os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Misericórdia quero e não sacrifício. Entende isso? Os fariseus estavam fazendo muitos sacrifícios em procurar obedecer toda a lei, inclusive as leis tradicionais que eles mesmos, eles próprios, tinham inventado, tentando proteger a lei de Deus. E foi um sacrifício. É um jugo pesado. Vamos também para Lucas
18. Lucas, capítulo 18. E vamos começar novamente no versículo 9. 18, Lucas 18, 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A parábola foi dirigida a quem? Aos que confiavam em si mesmos. Aos que pensavam que eram justos, que desprezavam os outros. E pelo que nós vimos em Mateus, podemos ver que os fariseus desprezavam os publicanos e os pecadores. E Jesus falou: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estendendo em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Que orgulho! Que vida reta! O publicano, por outro lado, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhada. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando Pedro se separou dos gentios, ele estava lá um tempo, chegou de Jerusalém para Antioquia, estava com todo mundo, tendo boa comunhão com todo mundo, e de repente chegou alguns outros de Jerusalém. E mudou seu andar, seu falar. Quando Pedro se separou dos gentios, ele estava negando a verdade da justificação pela fé. Porque ele estava dizendo: nós, judeus, somos diferentes e melhores que os gentios. No entanto, tanto judeus quanto gentios são pecadores e só podem ser salvos pela fé em Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23, nós lemos: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há o quê? Diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e podemos dizer, sem Cristo. Com todas as nossas boas obras, ainda somos destituídos, privados
de entrar na presença de Deus sem fé, sem crer no Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, veremos também a liberdade da lei, outra doutrina. Que Deus abençoe.